Quero que vocês abram a Bíblia comigo lá em Atos, capítulo 4. Atos, capítulo 4. Sabe, quando você começa a ler a Bíblia, o normal é você entrar em crise. Se você ler a Bíblia e começar a entender alguma coisa, você começa a entrar em crise. Porque você vai começar a chegar a algumas conclusões que mexem com você. Hoje de manhã a gente estava aqui estudando a Bíblia, e aí a gente estava brincando. O Orlando foi tomar algum remédio, e aí ele falou, depois que eu conheci o Evangelho de verdade, é o que aconteceu. Porque o que acontece, irmãos, é que você começa a olhar para a Escritura, você começa a olhar para o que Deus fez, e você começa a conhecer o que Deus vai fazer, e você começa a conhecer o que Deus queria que estivesse acontecendo agora, como a igreja devia ser. Você lê Atos, por exemplo, como nós vamos ler, e você começa a ficar com algumas dúvidas, que é assim, por que a igreja de hoje é tão diferente da igreja que começou? E nós não estamos nem falando que a igreja que começou é a igreja perfeita. Alguém disse assim, que se a igreja que começou é o marco zero, nós estamos no -1, -2. Parece que nós voltamos para trás. Por que os discípulos de Jesus, hoje, por que os discípulos de Jesus que existem hoje não são tão corajosos, ousados, como os discípulos da Bíblia? Você já parou para pensar o estrago que aconteceria nessa cidade, se esse tanto de gente que está aqui dentro fosse um discípulo de Jesus, que parece Jesus de verdade? Mogi das Cruzes não aguentaria. E a pergunta que você começa a ter quando você vai lendo as Escrituras, e você vai conhecendo mais das Escrituras, é por quê? Por que é tão diferente? Por que é tão diferente? Vamos ler esse texto para a gente entender um pouco melhor do que eu estou falando. Verso 1, tá bom? Atos 4, verso 1, diz assim: Enquanto Pedro e João falavam ao povo, chegaram os sacerdotes, o capitão da guarda do templo e os saduceus. Estavam muito perturbados, porque os apóstolos ensinavam o povo e proclamavam em Jesus a ressurreição dos mortos. Eles agarraram Pedro e João e, como já anoitecia, os colocaram na prisão até o dia seguinte. Muitos, porém, dos que ouviram a mensagem creram, chegando a quase 5.000 o número dos homens que creram. No dia seguinte, as autoridades, os líderes religiosos e os mestres da lei se reuniram em Jerusalém. Estavam ali Anás, o sumo sacerdote, Caifás, João, Alexandre e todos os que eram da família do sumo sacerdote. Mandaram trazer Pedro e João diante deles e começaram a interrogá-los. Com que poder ou em nome de quem vocês fizeram isso? Então Pedro, cheio do Espírito Santo, lhes disse: autoridades e líderes do povo, visto que hoje somos chamados para prestar contas de um ato de bondade em favor de um aleijado, sendo interrogados acerca de como ele foi curado, saibam os senhores e todo o povo de Israel que por meio do nome de Jesus Cristo Nazareno, a quem os senhores crucificaram, mas a quem Deus ressuscitou dos mortos, este homem está curado diante dos senhores. Esse Jesus é a pedra que vocês, construtores, rejeitaram e que se tornou a pedra angular. Não há salvação em nenhum outro, pois debaixo do céu não há nenhum outro nome dado aos homens pelo qual devamos ser salvos. Vendo a coragem de Pedro e de João, e percebendo que eram homens iletrados e sem instrução, ficaram admirados e reconheceram que eles haviam estado com Jesus. Essa é a palavra de Deus. Pai, nós te damos graças, porque a sua palavra tem sido revelada a nós. Nós te damos graças, Senhor, pela oportunidade de lermos as Escrituras, ouvirmos a sua voz, Senhor, e adorarmos o seu nome. Nessa noite, Senhor, nós, os seus discípulos, te pedimos, por favor, Senhor, que o teu Espírito Santo produza em nós algo tão profundo por meio das Escrituras,
que gere frutos que permaneçam, Senhor. Nós te pedimos que os nossos olhos sejam abertos para aquilo que ainda não vimos, e que nós possamos sair desse lugar mais parecidos com o seu Filho Jesus. É no nome dele que nós oramos nessa noite. Amém. Amém? Bom, a passagem que a gente acabou de ler mostra um pouco do que eu estou dizendo quando você lê a Bíblia e você começa a se questionar o que mudou. Porque nós estamos vendo aqui discípulos de Jesus curando os enfermos. E sabe, nem é sobre isso que eu quero falar, não quero falar nem sobre o ato de cura. Eu quero falar mesmo do fato de um discípulo de Jesus levantar diante das autoridades, de pessoas religiosas, que estavam com os olhos fechados para a mensagem do Evangelho, apontando e dizendo: nós pregamos o Jesus Nazareno que vocês mataram. Ele é o Senhor e foi ressuscitado dentre os mortos. Toda vez que nós olhamos para esses textos e milagres e proclamações e profecias e essas coisas, nós tendemos a classificar essas pessoas em um nível de pessoas que está distante demais da nossa realidade. A gente começa a pensar, bom, eu não pareço ter nada a ver com Pedro. Pedro é o apóstolo. É por isso que ele falou do jeito que falou, porque ele é Pedro, o apóstolo, e eu sou só eu. Agora, o principal trecho que nós lemos aqui, não é nem o que Pedro disse, meus irmãos, mas a reação dessas pessoas. O verso 13, se você está com a sua Bíblia aberta, você pode ver de novo. O verso 13 diz que eles viram a coragem de Pedro e João. E perceberam uma coisa, perceberam que eles eram homens comuns. Perceberam que eram homens, como a NVI diz, iletrados e sem instrução. Então, sabe, a igreja de Deus nunca foi marcada por doutores. A igreja nunca foi marcada por super teólogos, pregadores de plataformas gigantes ou de plataformas pequenas. A igreja nunca foi marcada por homens de microfone na mão. A igreja foi marcada por homens iletrados, sem instrução. Homens comuns. Diga comigo, homens comuns. Homens e mulheres comuns é o que marcam a igreja desde o princípio. E sabe por que isso é tão importante para nós? Porque como o texto acaba de mostrar, é só vendo os vasos de barro que os homens conseguem perceber o conteúdo precioso que há dentro. Deus escolheu esconder o seu tesouro em vasos de barro. Quando você tem um verdadeiro encontro com o Evangelho, alguma coisa começa a mudar dentro de você, que você começa a ter um peso. Ok? Isso é verdade. Se você ouviu o Evangelho, e você teve essa porta aberta do Evangelho, que você entendeu a realidade de quem Deus é, a realidade de quem você é, quando isso acontece, você começa a ter um peso dentro de você. Isso é o que aconteceu ao longo da história com muitos homens e mulheres. C.S. Lewis, por exemplo, um cara muito famoso, não só no meio cristão, autor de As Crônicas de Nárnia, escreveu livros muito famosos como Cristianismo Puro e Simples, Cartas de um Diabo ao Seu Aprendiz, livros que ficaram famosos, não só por serem livros de teologia, mas boa literatura, reconhecida até pelos descrentes. Era um ateu. C.S. Lewis era um ateu. E era um cara que até os últimos dias da sua vida era muito racional. E quando ele teve um encontro com o Evangelho, não foi porque ele perdeu a razão das coisas, mas porque ele encontrou. Na verdade, C.S. Lewis chegou a uma conclusão a respeito de Jesus, que é chamado de o trilema de Cristo, né? O trilema funciona assim: quando você lê os Evangelhos e a vida de Jesus, você só pode chegar a 3 conclusões possíveis, sabe? O trilema é tipo o dilema de 3, tá bom? Trilema. O trilema é o seguinte: ou Jesus era um lunático, ok? Um doido de pedra, que achava que era Deus, e que achava que ia salvar o mundo através da sua morte, e que ressuscitaria. Ou ele era um lunático, que acreditava nessas coisas de verdade, por isso pregava com um grande entusiasmo. Ou então, a segunda opção é, ele era endemoniado.
Porque ele sabia que era mentira, mas pregava como se fosse verdade, a fim de convencer as pessoas da mentira que nem acreditava, né? Ou então a terceira opção, que é a única dentre as três que os cristãos encontram. O que ele dizia era verdade. Ou ele era um lunático, ou ele era mal intencionado, ou ele era quem ele dizia que era. Por isso, meus irmãos, quando você chega a uma conclusão a respeito do Evangelho, da verdade do Evangelho, do que é o Evangelho, um peso recai sobre você. E é um raciocínio simples. Se Jesus é o Deus encarnado, a minha vida deveria servir a tudo o que ele diz. Tudo, tudo, tudo. Se Jesus é o Filho de Deus, tudo o que eu faço devia girar em torno dele, de quem ele é. Ou então eu preciso crer que ele não é o Filho de Deus, e por isso não vale toda a minha vida. Mas vocês percebem que não há um meio termo cabível, não é inteligente viver num meio termo disso. Mas a verdade, meus irmãos, é que para fugir do peso do Evangelho, para fugir da dor que o Evangelho causa quando nós reconhecemos essa verdade, existem dois tipos de crentes, dois tipos, pelo menos, de crentes que talvez não sejam verdadeiros crentes, mas que estão tendo um tipo de relacionamento conturbado com o Evangelho. O primeiro, preste atenção, são homens e mulheres que usam da vida pelo Evangelho para poder usar uma desculpa para não lidar com as suas responsabilidades ordinárias da vida. Para esses funciona mais ou menos assim: eu oro, eu leio a Bíblia, eu sirvo na igreja, eu vou nas programações da igreja ou não, algum tipo de religiosidade que conforta o coração. Isso significa que o fato de eu ser um mau funcionário, um mau filho, um mau esposo, uma má esposa, não ter responsabilidade nas minhas tarefas ordinárias, é justificável, porque essa não é a coisa mais importante a respeito de mim. Usam uma vida pelo Evangelho para justificar a falta de responsabilidade com as responsabilidades ordinárias. Mas existe um outro lado, existem homens e mulheres que usam e idolatram as responsabilidades ordinárias a fim de mascarar uma incredulidade ou a falta de uma verdadeira vida pelo Evangelho. Para esses é o contrário, é mais ou menos assim: a minha verdadeira identidade é o que eu faço, é o que eu consigo produzir, o que eu consigo conquistar para mim, para minha família. É o marido que sou, a esposa que sou, a mãe que sou, o pai que sou, o aluno que sou. É isso que define. E por isso, eu não tenho tempo para viver pelo Evangelho. E Deus conhece o meu coração. Os dois estão tendo um relacionamento conturbado com o Evangelho. E tudo isso é embasado em uma mentira que nós escolhemos acreditar para não ter que lidar com o peso que o Evangelho traz. Tem uma série alemã na Netflix chamada Dark. Tem um episódio dessa série em que é um episódio bem contraditório, porque é um padre ateu. Isso mesmo que você ouviu. Ele é um padre que está influenciando um rapaz e, de repente, esse rapaz chega a um questionamento, olhando tudo que eles estão fazendo e pensando: eu acho que Deus não está de acordo com o que nós estamos fazendo, padre. E o padre fala para ele: olha, Deus não existe. Nós não estamos fazendo o que estamos fazendo por causa de Deus. Existem motivos muito maiores do que Deus. Deus não existe. E aquele rapaz, ele está tão chocado com tudo que está acontecendo, que ele continua. Ele está num nível de influência tão grande, mas chega um dia de novo que ele chega no padre e questiona. Ele fala: padre, se Deus não existe, por que nós continuamos a acreditar numa mentira? E o padre vira para ele e fala: porque nós preferimos uma mentira do que uma dor. E um silêncio constrangedor nessa cena toma conta. E se você entender o que essa cena disse, você começa a pensar que talvez seja assim que nós vivamos o tipo de cristianismo que vivemos.
nós mexemos na nossa crença para não ter que lidar com a dor do verdadeiro evangelho. É mais fácil crer num evangelho distorcido que eu mesmo quero ver, para não ter que lidar com a dor do discipulado que Cristo gera. Reconhecer que Jesus é Deus dói, porque vai ter que mudar coisas que estão profundas demais em nós. Discipulado dói. Não o fato de ser discipulado por uma outra pessoa, esse também dói, mas eu estou falando de ser um discípulo de Jesus. Ser um discípulo de Jesus dói, porque é lidar com uma realidade que entra tão profundo em nós, que não tem como voltar atrás. E se você não quer ir mais, não tem nem mesmo como se mexer, você fica paralisado, porque tem coisas que foram vistas que não podem ser desvistas. Então o que nós fazemos? Nós estamos mais dispostos a mexer na verdade, para continuar lidando com a verdade, como se fosse verdade, mas que não é mais verdade. Esses dias eu vi um pastor vendo um vídeo de uma igreja, assim, tinha muitos problemas naquele vídeo, tá bom? Eu não vou citar especificamente o que acontecia, mas eram muitos problemas. Pessoas que estavam assumindo claramente, na vida de igreja, no púlpito, uma vida totalmente imoral, e utilizando isso como algo de, Deus não tem problema com isso, nós somos assim mesmo, nós vamos viver assim mesmo. E o pastor fez um questionamento que é real. Ora, por que então você não se desliga logo do cristianismo? Por que a necessidade de ter que mudar as coisas e continuar chamando de cristianismo o que não é cristianismo? Porque se você não concorda com o cristianismo, então pare de seguir a Cristo. Mas você não precisa tentar ficar mudando o que Cristo disse para caber algum tipo de cristianismo que não é o cristianismo bíblico. E ele fez essa pergunta: por que então continuar? Por que nós preferimos uma mentira do que uma dor? Dói dizer que não sou mais cristão, e dói ser cristão de verdade. Então é melhor que eu encontre um meio termo onde eu me encaixo para dizer: eu sou crente. Agora, o que esse padre na série diz não é diferente do que Paulo já disse em 2 Timóteo 4, onde ele diz que nos últimos dias as pessoas não vão suportar mais a sã doutrina e vão procurar mestres para falar segundo os seus próprios interesses. Os seus ouvidos vão coçar para uma verdade distorcida que caiba na sua vida. As pessoas estão procurando uma igreja que dê uma fé sob medida. Você tem uma fé do meu tamanho? Será que tem um cristianismo que cabe na minha vida? Pastores, vocês poderiam me falar alguma coisa que me faça sentir que sou um cristão quando eu não sou, mas para que eu não tenha que viver a dor e lidar com a realidade de que não sou crente, e também não tenha que lidar com a realidade e a dor de ter que ser um crente e mudar a minha vida? A igreja de Jesus é uma igreja corajosa. A igreja das Escrituras é uma igreja corajosa. Sabe por quê? Porque são discípulos. Não que são teólogos, não que são pastores, nem mesmo porque são apóstolos. É uma igreja corajosa porque são discípulos. Sabe por que nós não temos coragem de levantar, tal como Pedro, onde nós estamos, na nossa família, no nosso trabalho, na nossa escola, na nossa faculdade, na rua que seja, e proclamar o evangelho com coragem? Porque no fundo, nós sabemos que escolhemos uma mentira para não lidar com a dor que o evangelho causa. Então você não tem autoridade para falar de Jesus, você não é um discípulo. As pessoas estão procurando essa fé sob medida, algo que vai caber na realidade delas. E enquanto a igreja responde a esses anseios carnais, nós colaboramos com falsos discípulos dentro do corpo de Cristo. É por isso que, meus irmãos, um pregador, um arauto do evangelho de verdade,
É alguém que teme mais a Deus do que os homens. Ele vai morrer feliz se pregar o evangelho para falsos crentes não morrerem achando que são crentes. E enquanto a igreja ficar respondendo a anseios carnais das pessoas, para fazer elas sentirem que se enquadram na cruz, quando não se enquadram, nós vamos colaborar com uma geração de falsos crentes medrosos que não pregam o evangelho porque não são discípulos de Jesus. Disfarçados na sociedade. Ninguém nem sabe que você é crente, porque você não sabe falar do evangelho. Você não crê no evangelho. Talvez você crê numa mentira que você conta para você mesmo para não lidar com a dor de que ser discípulo de Cristo inclui renunciar aos seus próprios anseios. Perceba como nós estamos dispostos a criar uma classificação de crentes que sejam remunerados para falar do evangelho no microfone toda semana, para eu não ter que ser um crente que proclama o evangelho com coragem onde eu estou. Porque dói ter que voltar para sua família que conhece os seus defeitos e dizer que agora você é um discípulo de Cristo. Dói ir para o seu trabalho na segunda-feira, sabendo que as pessoas sabem o que você fez, o que você deixou de fazer, e dizer lá dentro que Cristo ressuscitou dentre os mortos. E nós estamos, de alguma forma, tendo um refrigério dentro de nós, pensando assim, sabe, está tudo bem, porque não é o meu chamado isso. Sabe, está tudo bem, porque talvez esse seja o chamado do Vitor, do pastor. É verdade, não é todo mundo que é chamado para pegar um microfone e falar em público. Mas todo crente tem o chamado, sabe do quê? Eu vou te contar, e essa aqui você vai ficar surpreso, de ter uma vida comum. Uma vida comum, que faz as pessoas olhar para a sua vida e falar, cara, a sua vida é tão comum, que você só pode ter andado com Jesus, para poder falar do evangelho com a coragem que você fala. Nós não estamos falando aqui de pessoas vendendo todos os seus patrimônios e indo para o sul da África. Nós não estamos falando das pessoas aqui largando seus empregos e faculdades para ir para o Oriente Médio. Não, nós estamos falando aqui de pais, mães, maridos, esposas, funcionários, empresários, estudantes, crianças, que são tão comuns, mas são discípulos, que as pessoas olham e falam, não é possível, essas pessoas só podem ter andado com Jesus. Lembre-se, meu irmão, a igreja não é uma comunidade de doutores. A igreja é uma comunidade de homens e mulheres comuns, que estiveram com Jesus e proclamam a morte dele, até que ele venha. Glória a Deus. Vira uma página da sua Bíblia e vai para Atos capítulo 5 comigo. Eu gostaria de falar com vocês, então, qual o conteúdo da mensagem de um discípulo que faz com que ele tenha tanta coragem assim para pregar. Ok? E Atos 5, verso 30, tá bom? Nós vamos ler o verso 30 e o 31. Porque aqui, mais uma vez, nós temos o discípulo Pedro falando. E olha só, Pedro fala assim, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus, a quem vocês mataram, suspendendo-o num madeiro. Deus o exaltou, colocando-o à sua direita como príncipe salvador, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Olha só, meus irmãos, veja como a coragem de Pedro, para dizer palavras tão duras para eles, porque olha, Pedro está falando, Jesus a quem vocês crucificaram. É pesado. Não é Jesus que morreu na cruz. Jesus que morreu na cruz que vocês fizeram. Pedro está sendo bem duro nas palavras.
Ele tem tanta coragem para falar, ele tem tanta confiança para falar. Agora que interessante, porque Pedro em momento algum tem coragem, porque o conteúdo da sua mensagem é ele mesmo. Veja como nós estamos desviados da verdade do Evangelho quando pensamos que a confiança para pregar vem dos atributos de um homem e de uma mulher. Nós achamos que alguém vai ser confiante ao pregar do Evangelho porque leu muito a Bíblia. Alguém vai ser confiante ao pregar do Evangelho porque leu muitos livros, apesar de que você precisa ler livros. Nós pensamos que alguém vai ser confiante para pregar o Evangelho porque fez uma faculdade de teologia, ou porque fez o que lá, que curso, não sei da onde. Não é isso. Todas essas coisas são boas ferramentas para que você se aprofunde no conhecimento da fé, e é sua obrigação fazer isso como crente. Mas o ponto é que não é isso que traz autoridade e coragem para a igreja, nunca foi, nunca foi. Nunca foi. Nós estamos falando de um pescador frustrado. É isso que Pedro era. Para pensar, toda vez que Pedro aparece pescando na Bíblia, ele não está pegando nada. Não é verdade? Ele está sempre numa crise. Jesus aparece a primeira vez, passou a noite pegando, não pegou nada, passou a noite pegando, não pegou nada. Entre a ressurreição de Jesus, entre a morte e a ressurreição de Jesus, novamente, ele decide voltar a pescar. Talvez ficou frustrado. Talvez ele tenha entrado numa crise de fé e não tenha acreditado que Jesus era quem ele disse. Ele falou, eu vou voltar porque eu fazia antes de andar com Jesus. Eu pescava. Aí ele vai pescar de novo, não pega nada. Pedro não pega nada nunca. Mas era isso, era o trabalho dele. Era o que ele sabia fazer. Por que Pedro não foi para Atenas falar como Paulo falou no Areópago? Porque ele não sabia. Não sabia falar igual Paulo. Até quando ele escreve sobre o que Paulo escreveu, ele fala, Paulo escreve meio difícil, às vezes não entendo nada. Estou acabando com Pedro, né, cara? Quando os mestres da lei, a gente acabou de ler em Atos 4, eles veem Pedro falando, eles chegam à conclusão, homem iletrado e sem instrução. Então, nós podemos chegar a um acordo, não é verdade? Com certeza, a autoridade de Pedro para falar não tinha a ver com uma faculdade de teologia, e nem que ele era um grande pregador. Mas sabe, a confiança de Pedro para falar é a mesma confiança de alguém que fala sobre algo que tem certeza. Sabe? Se você já foi no estádio de futebol, e principalmente se você foi depois da época do VAR, vocês sabem o que é o VAR? Todo mundo sabe o que é o VAR, né? Já virou cultural agora, até, né? O VAR, para quem não sabe, é um equipamento que o árbitro pode ir rever um lance para ele poder ver se o gol valeu ou não. Tem outras coisas, mas em geral é isso. Aí quando você está num estádio e você vê um lance duvidoso, saiu o gol do seu time, mas você fica meio em dúvida, é a pior coisa que existe, cara. Porque você grita um gol meio tipo, gol. Porque você fica pensando, será que vai ser gol mesmo? É um grito murcho de gol. Porque você fica pensando, não sei. E aí, a pior coisa, todo mundo comemorou e o raio do árbitro faz assim. E vai correndo, ver no raio da cabine. E aí fica todo mundo tenso, qual vai ser a decisão, o que vai ser? E aí, quando ele volta e ele aponta para o centro do campo, quer dizer que foi gol. E aí sim, aí você vê o estádio explodir. Por que que o grito é mais forte quando o árbitro volta? Porque então se tem a certeza, a confiança. Não há mais dúvida. Perceba, a autoridade, a coragem e o ímpeto não estão enraizados no que nós podemos fazer ou naquilo que nós mesmos carregamos. A coragem e o ímpeto se apresenta pela confiança na obra de Cristo.
Veja que o conteúdo do que Pedro fala não tem nada a ver, ele não se apresenta, eu posso dizer porque sou um homem estudado, que conheceu isso, aquilo. Não, Pedro está falando, olha só, ele fala de pelo menos 5 coisas aqui, nessas 2 sentenças que nós lemos. Presta atenção, Pedro fala com clareza da crucificação de Cristo, ok? Abre aspas porque ele diz, a quem vocês mataram suspendendo no madeiro. Ele fala da crucificação com autoridade. Pedro fala da ressurreição de Cristo, ele diz, o Deus dos nossos antepassados ressuscitou Jesus. Pedro fala da ascensão de Cristo, dizendo, Deus o exaltou. Pedro fala da posição de Cristo no santuário de Deus, agora mesmo, dizendo, colocando-o à sua direita como príncipe salvador. E Pedro termina então dizendo da consumação da obra de Cristo, dizendo assim, para dar a Israel arrependimento e perdão dos pecados. Tudo que Pedro fala não tem nada a ver com Pedro. Tudo que esse homem iletrado comum fala não tem nada a ver com ele ou o que ele é ou deixa de ser. Tem a ver com o que Cristo fez. Agora, eu percebo que, e eu falava isso hoje no carro com meu pai, às vezes nós como igrejas, na boa intenção, na fome e na vontade de viver um avivamento, nós colocamos sobre o avivamento uma expectativa que desqualifica o evangelho. Um movimento chamado hoje de avivamentismo, que é a crença de que quando o avivamento chegar, então tudo vai ser diferente. Não, porque, sabe, é assim mesmo, a igreja, e a gente fica justificando, que está cheio de falso crente sentado no banco das igrejas, falando, não, mas quando um avivamento chegar, nós desqualificamos o evangelho. O evangelho não é mais suficiente se não vier o avivamento, é isso que nós estamos dizendo? Nós estamos admitindo e às vezes confortando o ego de falsos crentes, dizendo, não, mas talvez quando um avivamento chegar, tudo isso vai mudar. Talvez mude de fato, mas o ponto é que não há lugar nenhum nas escrituras que nos ensine a ficar nessa posição de, não, tudo bem, a igreja viver de maneira covarde. Tudo bem a igreja viver disfarçada, tudo bem a igreja não ter crentes de verdade, tudo bem as pessoas idolatrarem suas responsabilidades ordinárias para esconder a sua incredulidade no evangelho, porque quando vier um avivamento, que tristeza, meus irmãos. E fala para vocês alguém que sonha, falava isso no carro hoje, falava isso ontem com a Jamie. Eu sonho em poder ver com os meus olhos as histórias que eu ouvi os meus pais contarem. Mas isso para mim não é mais precioso do que a mensagem do evangelho. Se avivamento fosse o que transformava o coração dos descrentes em crentes, Deus enviava avivamento e não seu filho. Avivamento pode gerar conversões em massas e uma aceleração da missão, mas é a confiança na obra de Cristo que traz a proclamação corajosa da igreja. Veja, não é o evangelho que aparece no avivamento, é o avivamento que costuma aparecer no evangelho. Veja, antes do Espírito Santo cair em Jerusalém, antes de Atos 2 acontecer, 2 varões de branco proclamaram a obra de Cristo, dizendo, porque vocês estão esperando, assim como vocês viram ele subir, ele vai descer. Do que eles estavam falando? Eles estavam falando da obra expiatória de Cristo, que vai além da cruz. Vocês viram Cristo morrer? Vimos. Vocês viram Cristo ressuscitar? Vimos. Vocês estão vendo Cristo ascender? Estamos. Pois agora ele se apresentará diante de Deus. E enquanto ele se apresenta diante de Deus, nós proclamamos a sua morte. E do mesmo jeito que vocês viram ele subir, vocês verão ele descer. Quando esse processo terminar,
lembre-se, meus irmãos, a proclamação corajosa do Evangelho, ela não acontece por meio de homens e mulheres com super habilidades, doutores, não, ela acontece por meio de homens e mulheres comuns que confiam na obra de Cristo. Abra sua Bíblia comigo em 1 Coríntios 11. Primeiros Coríntios, capítulo 11. Verso 23. Diz a Escritura: pois recebi do Senhor o que também lhes transmiti, que o Senhor Jesus, na noite em que foi traído, tomou o pão e, tendo dado graças, partiu e disse: isso é o meu corpo que é dado em favor de vocês, façam isso em memória de mim. Da mesma forma, depois da ceia, ele tomou o cálice e disse: esse cálice é a nova aliança no meu sangue, façam isso sempre que o beberem, em memória de mim. Agora veja o verso 26. Porque sempre que comerem desse pão e beberem desse cálice, vocês anunciam a morte do Senhor até que Ele venha. Olha só, sim, esse texto é sobre a ceia. Mas veja como a ceia, ela é o centro da reunião dos discípulos. Ela é a vida da igreja. Literalmente é o que é a vida da igreja, a ceia. E Paulo está dizendo que na vida da igreja o que existe é uma proclamação. E que proclamação é? Proclamação da morte. É o que ele diz. Quando nós vivemos como igreja, proclamamos a morte de Cristo até que Ele venha. Agora, algo interessante é que nós costumamos ver o até que Ele venha como um tipo de ponto final ou limite na proclamação. Tipo, proclamamos até quando? Até que Ele venha. Mas não é bem isso que o apóstolo Paulo está dizendo. Ele não está pondo um ponto final com o até que Ele venha. Essa expressão é carregada de uma coisa mais profunda. Até que Ele venha tem a ver com o que Ele está fazendo. Nós poderíamos pensar nessa expressão como um até que Ele termine de fazer o que Ele está fazendo. Eu quero explicar melhor para você, lendo Levítico 16. Abre comigo, Levítico 16. Agora, como o que eu preciso falar está ao longo de todo esse capítulo, eu vou resumir pulando alguns versículos para você entender melhor, tá bom? Levítico 16. Veja como, enquanto você vai abrindo, escuta. A obra de Cristo é mais do que a cruz. A cruz é imprescindível. Ela é o centro da nossa proclamação. É por isso que Paulo diz que nós proclamamos a morte de Cristo. Mas depois da cruz, existe mais daquilo que Cristo está fazendo. Depois da cruz, Cristo ressuscitou, Cristo ascendeu aos céus, Cristo está agora no santuário de Deus ministrando, e Cristo irá retornar. Agora, veja como Levítico 16 fala a respeito da obra que um sumo sacerdote fazia. Se a sua Bíblia tem subtítulo, é muito provável que está escrito aí o dia da expiação, né? Ou o dia do perdão. Tudo bem? Mesma coisa. Verso 2, olha só. O Senhor disse a Moisés: diga a seu irmão Arão que não entre a qualquer momento no lugar santíssimo, por trás do véu, diante da tampa da arca, para que não morra, pois apareço na nuvem em cima da tampa. É assim que Arão entrará no santuário, com um novilho como oferta pelo pecado e um carneiro como holocausto. Ok, presta atenção. Deus está instruindo como o sumo sacerdote vai se apresentar no lugar santíssimo. Sabe, de maneira resumida, o tabernáculo se parece com algo assim. Você tem o pátio, que é uma parte externa. Você tem o lugar santo, que é onde só os sacerdotes estão ministrando ao Senhor. E dentro do lugar santo você tem o lugar santíssimo, ou santo dos santos, onde só o sumo sacerdote pode entrar. Mas Deus está dizendo para Moisés: não é sempre que o sumo sacerdote pode entrar, ele tem que entrar na hora certa, do jeito certo, com a coisa certa nas mãos. Ele tem que se apresentar com o que nas mãos para se apresentar diante de Deus? Um cordeiro.
Ele tem que se apresentar com a oferta. O cordeiro deve estar pronto para o holocausto. Agora, olha só o verso 17. Ninguém entrará na tenda do encontro, desde o momento em que Arão entrar para fazer a propiciação no lugar santíssimo, até o momento em que ele sair. Ele fará a propiciação por si mesmo, por sua família e por toda a comunidade de Israel. Ok, até aqui. Presta atenção nessa cena. O sumo sacerdote é aquele que entra no lugar santíssimo com o cordeiro nas mãos. Ele tem que entrar com alguma coisa. E Jesus, ele é o sumo sacerdote, ao passo que também é o cordeiro. É por isso que ele, que é carne e é divino, ele é homem e é Deus, ele pode se apresentar diante do Pai agora mesmo no céu, porque ele tem oferta. Ele é o próprio cordeiro. Ele pode entrar diante da presença de Deus, sendo um cordeiro aceitável. É por isso que João olhou para Jesus e disse: esse é o cordeiro de Deus. Ele tira o pecado do mundo. Ele é, em outras palavras, João estava dizendo, ele é a oferta que Deus está esperando. Agora tem uma diferença muito grande. Você não precisa abrir, mas você pode anotar para você ler depois. Hebreus 4, verso 24 diz assim: pois Cristo não entrou em um santuário feito por homens, uma simples representação do verdadeiro. Ele entrou nos céus agora para comparecer diante de Deus em nosso favor. Presta atenção. Jesus é o Cordeiro perfeito de Deus, que deve ser apresentado no santuário verdadeiro de Deus. Por que o santuário verdadeiro? O autor de Hebreus está dizendo assim: sabe aquele santuário que Moisés construiu? Ele é uma mera representação de um santuário que existe no céu. O sacrifício de uma vez por todas, o sacrifício definitivo deve ser apresentado no céu. Mas tem um problema, meus irmãos. Faz tempo que o céu proibiu a entrada de homens. Faz tempo que no céu não se entra mais carne. Porque os homens caíram, eles pecaram. A pergunta que fica agora é: como alguém vai apresentar diante do verdadeiro santuário de Deus uma oferta? Então o próprio Deus encarnado se oferece como sacrifício e adentra o santuário de Deus. Só que, meus irmãos, tem uma diferença muito grande no que acontece em Levítico 16 e no que está acontecendo em Hebreus 4. Porque como nós lemos em Levítico 16, essa cena se parecia com um sumo sacerdote no dia da expiação. É um dia no ano, todo o povo se reúne. Imagina uma multidão ao redor do tabernáculo de Deus. Hoje é aquele dia em que o sumo sacerdote vai entrar dentro da casa de Deus. E sabe, o texto deixa claro que se ele entrar errado, com a coisa errada nas mãos, ou ele mesmo estiver impuro, o que acontece com ele, meus irmãos? Ele morre. E vamos lá, se ele morre, significa que a oferta foi aceita? Não. Então, esse é um dia tenso, onde toda a comunidade está reunida, esperando. Ele entrou lá. Mas será que ele vai voltar? Será que ele volta vivo? Será que nós teremos perdão dos nossos pecados? Será que o sumo sacerdote vai sair de lá vivo? Essa é a tensão que Levítico 16 passa. Mas o autor de Hebreus e Paulo, em 1 Coríntios 11, está nos falando uma coisa totalmente diferente. Agora, esse homem que subiu aos céus está se apresentando. Nesse momento, meus irmãos, ele está diante da presença de Deus. E Hebreus diz que ele intercede sem parar por nós diante do Pai, porque é o sacrifício de Deus. Mas tem uma diferença, nós não estamos tensos. Nós não estamos pensando, será que ele vai ser aceito? Nós não estamos pensando, será que ele vai voltar e nós vamos dizer, temos perdão? Não, nós não estamos como o povo de Israel aguardando para ver se essa oferta será aceita. Nós estamos, como o apóstolo Paulo diz, proclamando a morte do Cordeiro, até que ele termine a sua obra, até que ele volte, até que a expiação esteja completa. Meus irmãos,
A coragem para proclamar o Evangelho não tem nada a ver com você. Não tem nada a ver com a sua formação, nem mesmo com os livros que você leu. Não tem a ver com a sua profissão. Não tem a ver. Não tem a ver com nada disso. A igreja não chegou até hoje onde está por conta de teólogos. E olha, eu gosto de teologia, eu ensino teologia todo domingo de manhã aqui, porque é importante. Mas quando nós começamos a achar que são esses conhecimentos que nos fazem dignos de proclamar o Evangelho, nós perdemos de vista o que há de mais precioso. A obra de Cristo, a certeza que o sumo sacerdote é a oferta aceita. E nós podemos proclamar que Ele morreu e ressuscitou, sabendo que Ele virá. O Evangelho verdadeiro não forma bons cidadãos. O Evangelho verdadeiro forma testemunhas de Cristo que proclamam sua morte até que Ele venha. Eu quero que você fique de pé agora. Nós vamos orar um pouco juntos antes de nós encerrarmos essa reunião. Eu quero que vocês sejam simples agora na oração de vocês. Sabe, se você quiser, pode fechar os seus olhos. E eu quero dar alguns minutos para você falar com o Senhor. E eu quero encorajar você a fazer uma oração parecida com o que a igreja faz em Atos capítulo 4. Onde eles lembram o Senhor das suas obras. Sabe, você pode lembrar daquilo que o Senhor fez na sua vida, ou daquilo que você viu o Senhor fazer na vida de alguém, ou daquilo que você conhece nas Escrituras das obras de Deus. Eu quero que você faça isso, lembre o Senhor, e diga ao Senhor quem Ele é, e então faça a oração corajosa que aqueles discípulos fizeram, dizendo: Senhor, agora olha para nós, e concede aos seus servos coragem e ousadia, para que anunciemos o seu santo Evangelho. Vamos lá, meus irmãos.